Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Versículo 14. Então, graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei quem batizei algum outro. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Cláudio chegou. Tem cadeira aqui, irmão. Tem? Bom. Que bom, viu? Ver você, viu? Não, tá bem, bom. Obrigado. Pronto, irmãos. Aqui eu separei alguns pontos. Separei quatro pontos. E o primeiro ponto aqui que eu quero estar compartilhando com toda a igreja é sobre a conversão do apóstolo Paulo. Se nós formos ver, quase todas as cartas que o apóstolo Paulo ele escreve, ele vai falar sobre o seu apostolado. Como aqui em 1 Coríntios, ele começa: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem, meus irmãos? De Deus. Nós vamos poder observar que em quase todas as cartas, o apóstolo Paulo, ele vai falar do seu apostolado, que foi pela vontade de quem? De Deus. Muitas pessoas não acreditaram na conversão do apóstolo Paulo. Quanto mais que ele agora também era o quê? Um apóstolo escolhido de quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. As pessoas não criam na conversão de Paulo. É tanto que lá em Atos, não precisa abrir lá, irmãos, só para poder. Lá em Atos capítulo 9, no versículo 26, olha o que é que fala. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajudar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse o quê, meus irmãos? Discípulos. Então Paulo vai até Jerusalém e ele procura se aproximar dos discípulos que ali estavam em Jerusalém. Mas quando aqueles irmãos, aqueles discípulos presenciaram Paulo, eles ficaram o quê? Temerosos. Eles ficaram o quê? Com medo, realmente de verdade. Porque eles não estavam acreditando realmente na conversão de quem? De Paulo. Mas até então, meus irmãos, eles tinham razão para ter esse medo. Para não acreditar na conversão de Paulo. Porque nós bem sabemos que antes de Paulo era quem? Era Saulo. O perseguidor dos seguidores de quem? De Jesus Cristo. E se nós formos ler a história, Paulo realmente foi aquele que perseguiu e massacrou a igreja do Senhor. Paulo era aquele que estava com a carta na mão e foi dado para ele para poder seguir os irmãos, aprisionar, chicotear e até matar, se fosse possível. Então, realmente, aqui nós podemos entender que esses discípulos, esses irmãos, eles tinham, como é que eu posso falar? Eles tinham que realmente estar com medo deste homem. Porque como é que pode? Até ontem, um exemplo, né? Até ontem era Saulo, aquele que perseguia, aquele que desmanchava um agrupamento que nem esse. Ali os irmãos estavam reunidos, eles chegavam, separavam, prendiam, chicoteavam, e de repente chega Paulo, agora dizendo que é o quê? Discípulo de Jesus Cristo. Então as pessoas não acreditam na conversão de Paulo. E eles tinham razão para não acreditar. Porque o histórico de Paulo era um histórico muito ruim. Era uma história que não tinha o prazer de você conhecer, porque foi aquele que perseguiu os seguidores de Jesus Cristo. E isso só foi mudar na vida de Paulo. As pessoas não acreditavam na sua conversão, devido ao seu histórico de intensa perseguição
aos seguidores de Jesus Cristo. A situação de Paulo, irmão, só foi mudar, as pessoas só começaram a acreditar na conversão de Paulo, porque aconteceu uma coisa, que ainda continua aqui no versículo 27 de Atos capítulo 9. Então Barnabé, Barnabé é aquele que pode ser chamado o consolador, aquele que acolheu, aquele que acolhe. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Barnabé presenciando aquela situação, presenciando que os discípulos estavam temorosos, não acreditavam na conversão de Paulo, ele pega o Paulo e leva até onde? Até os apóstolos. E ali Barnabé vai anunciar para os apóstolos o que foi que aconteceu o quê? Com o apóstolo Paulo. Ali Barnabé vai falar realmente da conversão de Paulo e que realmente agora ele não é mais um perseguidor, mas sim um seguidor de Jesus Cristo. Então nesse momento a situação começa a mudar para o apóstolo Paulo. E as pessoas vão começar a acreditar o quê? Na sua conversão, não de imediato. Eu creio que não aconteceu de imediato, mas quando o Paulo começou a dar os frutos e a mostrar para aquelas pessoas que realmente ele mudou, as pessoas começaram a acreditar que Paulo realmente estava o quê? Convertido. Aí as pessoas começaram a acreditar na conversão de Paulo. A situação de Paulo só foi resolvida quando Barnabé o acolheu, levou aos apóstolos e testemunhou sobre o quê? Sobre a sua conversão. Interessante, irmãos, que eu vendo aqui, que fala de Paulo, eu também posso falar de cada um de nós. Quando a nossa família ficou sabendo que nós se convertemos, ou então aquela vizinhança da Rua Paz realmente se converteu, eu não acredito. Será que é verdade? O irmão Carlos se converteu, a irmã Mônica, o Antônio Chileno, uma pessoa que até um tempo não acreditava em Deus, se converteu, eu não acredito não. O irmão Cícero, meu pai, que quando chegava alguém ali evangelizando, meu pai expulsava e chotava, o Cícero se converteu. As pessoas ficam, não acredito. Vai ter sempre um grupo que não vai acreditar, irmão, na sua conversão. Que não vai acreditar que realmente você teve um encontro com Cristo e realmente agora está tentando viver o quê? Em novidade de vida. Sempre vai ter esse grupo. Até hoje ainda acontece. O meu irmão El, um dia ele relatou para mim, com Sérgio, o Rafael, o nosso primo, e meu irmão que foi criado por nós, né? O El entrou na igreja e uma vez nós viajamos para lá, foi. Aí o Rafael chegou para o El, né? É o Tim, né? A família é o Tim, irmão. Aqui é o Tim. Realmente se converteu, realmente está na igreja. Ele não acreditou. E nem acreditava ainda que o outro agora é o quê? É o Tim. Devido ao histórico do quê? Do nosso irmão El, e devido também ao quê? O nosso histórico. Aí de repente a pessoa, rapaz, até ontem você estava lá no forró, né? E na cerveja, e agora é o quê? Discípulo de Cristo. Mas eu não quero falar para vocês, irmãos, é o seguinte: enquanto vai ter esse grupo que ainda não acredita que você se converteu, mas vai aparecer os Barnabé e vai dizer, se arrependeu sim, e é uma nova criatura sim, e agora vive novidade de vida. Amém. Vive novidade de vida. Barnabé chegou para os apóstolos, realmente ele se converteu. Cristo falou com ele. Da mesma forma é assim comigo com você, meu irmão. Embora tenha um grupo que não acredita, e nem acredita também que nós vamos permanecer até o fim, mas os Barnabé que também tem nossa vida, se converteu sim, e é uma nova criatura em Cristo Jesus. Embora até algum tempo não possa haver uma queda de mim e de você, porque isso pode acontecer. Hoje estamos aqui de pé, mas amanhã podemos estar caídos. O apóstolo Paulo fala que aquele que está em pé, ore para que não caia.
Não é verdade? Mas mesmo que isso aconteça, irmão, ainda Deus é misericordioso. E o grande amor que Ele tem por mim e por você, Ele dá a oportunidade para mim e você se levantar mais uma vez e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A única pessoa que eu tenho a certeza que caiu e não tem mais chance de se levantar, meus irmãos, se chama Satanás. Esse aí caiu e não tem mais chance para ele. Mas para mim e para você, enquanto nós estivermos vivos, respirando, é Deus ainda dando oportunidade de vida para você, para nós viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Porque o nosso Deus ele é bom. O nosso Deus ele é um Deus de grande misericórdia. Mesmo nós não merecemos. Então não se esqueçam. E quando tem música que diz que você não acredita na sua perfeição, mas tem Barnabé que acredita em você. Que você é uma nova criatura. E que realmente você se converteu. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer hoje aqui para nós é esse: é sobre a conversão de Paulo. Deixou que era Saulo, que era perseguidor, mas agora se tornou seguidor de Jesus Cristo. Então, as pessoas nem acreditavam na conversão e também não queriam ser apostolado. Mas por que não acreditavam no apostolado de Paulo? Porque nós vamos ver, a Bíblia vai nos ensinar, vai dizer que só podia ser apóstolo aqueles que andaram com Jesus, seguiram Jesus, presenciaram os milagres e assim por diante. Aí quando Paulo chega, além de ser convertido e ser apóstolo, as pessoas vão acreditar o quê? No seu apostolado. Então é por isso que Paulo, quando ele começa as suas cartas, ele defende o quê? O seu apostolado, que não foi por sua vontade, mas pela vontade de quem? De Deus, irmão. Pela vontade de Deus. Então é pela vontade de Deus que hoje você estamos aqui, nesse caminho que parece até ser difícil, irmão, para nós. Mas se nós estivermos com Deus, nós vamos chegar até o fim e herdar a coroa da vida que Deus tem preparado para mim e para você. Amém. Então o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto aqui que eu separei, e quero estar falando para mim e para você, só um momento. O segundo ponto aqui que eu separei é que, mesmo com todos os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, que era música, eu creio que todos aqui já levou na parte de Corinto, já? E nós vamos ver grandes problemas que estavam acontecendo aqui no meio desses irmãos. Era problema de divisão, de imoralidade, de oprimir os mais pobres. Eu estava lendo a história, lá em Coríntios, existia 245 mil pessoas que eram livres, que eram aqueles poderosos, que eram livres. E existia 400 mil pessoas que eram o quê? Escravos. Então nós vamos ver que o número de escravos era maior do que os que eram livres. E no meio aqui da igreja, aqueles que tinham muito posse estavam oprimindo o quê? Os que eram mais pobres, os que eram os mais necessitados. Então nós vamos poder ver muitos problemas que estavam acontecendo o quê? Na igreja de Corinto. Mas um ponto aqui que eu destaco é que, mesmo com todos os problemas que acontecem, o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele fala assim: a igreja de Deus que está onde? Em Coríntios. Será que a igreja, irmão Cícero, Deus está de problema? Sim, meu irmão. Ainda continua sendo igreja. Mas uma igreja que precisava ser tratada na doutrina do Senhor. Uma igreja que tinha que reconhecer que estava errada e precisava voltar ao que é o primeiro amor e viver a vontade de Deus. Mas continua sendo igreja. Nós lembramos que lá em Apocalipse, quando é escrito as 7 igrejas, todas as 7 igrejas ali tinham problema. Mas tinha um irmão que para mim era pior, porque elas deixaram Cristo aonde? Do lado de fora. Porque quando a Bíblia fala, Jesus estava aqui à porta. Então se ele estava lá fora, mas porque ele estava onde? Do lado de fora. Mas aquela igreja deixou chamar de ser igreja do Senhor? Continuou sendo igreja. E cada um foi tratada com um problema que estava acontecendo o quê? Naquela época. Foi tratada cada um. E aqui da mesma forma, essa igreja, com todos os problemas que ela estava tendo, ainda continua sendo o quê? A igreja de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala no versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, por todos
por todos, porque em todo lugar invoca o nome do seu quê? Jesus Cristo. Ainda continua sendo chamado Igreja do Senhor. Irmãos, o objetivo de Paulo escrever essa carta para os irmãos não foi querer condenar, não foi querer já dizer, não, esse já não é mais igreja, pode abandonar e ninguém tem nem mais a paz. Não. O principal objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever a primeira carta aos Coríntios, foi para corrigir divisões na igreja, resolver problemas graves de comportamento que estava acontecendo no meio dos irmãos e responder às dúvidas de práticas do quê? Comunitárias. Então o objetivo de Paulo foi escrever essa carta para poder alertar os irmãos que a maneira que eles estavam vivendo, eles tinham que rever e voltar ao quê? A fazer a vontade de quem? De Deus. Em nenhum momento Paulo excluiu essa igreja. Em nenhum momento Paulo disse que aqui já não era mais igreja do Senhor. Mas Paulo, ele, como foi aquele que começou e ali pregou, ele escreve essa carta para poder alertar o quê? Os irmãos a rever os seus modos de viver e voltar a viver a vontade do quê? De Deus. Não foi para condenar, mas para alertar e confrontar a igreja a viver segundo o quê? A vontade de Deus. Então esse é o segundo ponto aqui que eu quero trazer para os irmãos. Mesmo com todos os problemas que lá estavam acontecendo, ainda não é chamado a igreja de Deus. Quantas igrejas nós temos aqui, só em Fortaleza? Igreja do Barroso, José Walter. Ali no Maracanã não tem mais, né? 100. Será que todas são perfeitas? Será que nenhuma tem problema, irmão? Tem, irmão. Mas ainda são igrejas, Senhor. Então, ao invés de nós, muitas das vezes, até questionar, então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que orar por essas igrejas. Porque assim Cristo fez, irmão. Lá nas 7 cartas que foi escrita, ele foi lá em cada um. Até tem um que, tipo, para mim era pior, que deixou Jesus do lado de fora. Mas mesmo assim, Jesus estava lá, dando oportunidade para aquela igreja se arrepender e voltar a fazer o quê? A vontade do Senhor. O terceiro ponto que eu quero trazer. Paulo exorta a igreja a viver o quê? Em unidade, em Cristo Jesus. Porque ele fala aqui no versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em o mesmo pensamento, e o mesmo quê? Parecer. Que é a unidade de quem? Em Cristo Jesus. Então Paulo, ele exorta e roga para que essa igreja ela vivesse uma unidade em Cristo Jesus e que não houvesse o quê? Dissensões e divisões o quê? No meio da igreja. Porque aqui que nós podemos observar, o primeiro problema aqui que Paulo vai tratar era a divisão que estava acontecendo aonde? Na igreja de Coríntios, né? Que fala aqui no versículo 12. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Ainda tinha um grupo, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Né? Então as pessoas estavam o quê, meus irmãos? Divididas. Mas Paulo não, mas vocês têm que viver uma unidade em Cristo Jesus. Então um dos primeiros problemas que aqui Paulo vai tratar com a igreja de Coríntios é essa divisão que estava acontecendo. As pessoas não estavam desunidas. Não, eu vou ser de Paulo porque Paulo é. Não, eu vou ser de Apolo porque eu falo que Apolo é o quê? Eloquente. Tinha um poder de eloquência, né? E o poder de eloquência, irmão, sabe? Tem pessoas que têm esse poder de eloquência. A pessoa começa a falar, né? E ele começa a persuadir as pessoas a realmente ir na sua linha de pensamento. Eu não me esqueço nunca, irmãos, que eu fui com uma certa denominação visitar. Aí naquele dia lá estava o pastor José Gonçalves, né? Aquele cara que é denominado um grande líder de família, José Gonçalves. Rapaz, o cara botou um cara lá para trazer uma reflexão sobre a oferta. Meu irmão me jura, irmão.
E se eu tivesse ali com R$3.000, eu dava aquele ombro. Porque a persuasão que ele trouxe para a igreja leva nós até a mesma linha de pensamento que ele tinha. Sabe? Então, isso não é pecado, né? Mas que nós possamos usar para o bem e para as pessoas andar conforme a vontade de Deus, e não distorcer a palavra do Senhor. Então, o primeiro problema é esse, a divisão. O primeiro problema que Paulo vai tratar é essa divisão que estava acontecendo na igreja de Coríntios. E o quarto ponto, irmão, para me finalizar, eu não sou um pregador de, sabe, eu não consigo pregar uma hora não, é meia hora. Mas o quarto ponto, para me estar finalizando, e para mim é um dos mais importantes, que eu quero estar falando para a igreja, é sobre a atitude da família de quem? De Clói. É verdade? A atitude de Clói. A atitude de Clói e sua família, ao relatar a Paulo os problemas que estavam acontecendo hoje na igreja de Coríntios. Porque ele fala no versículo 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Clói que há contendo o quê? Entre vós. Então, o que eu quero aqui trazer para nós, embora muitos estavam com problema de várias questões, mas ainda tinha alguns irmãos que estavam andando conforme a vontade de Deus. E aquele que anda conforme a vontade de Deus e tem um amor por aquilo que é de Deus, que é a igreja, ao invés de ele criticar, fofocar, falar, ele vai buscar o que? Uma ajuda espiritual. Foi o que a família de Clói fez. Eles não foram coniventes com o que estava acontecendo no meio da igreja. Eles não aceitavam aquilo. De maneira nenhuma. O que é que eu aprendo com isso? E nós? O que eu aprendo com essa atitude de Clói é que ao invés de ignorar, porque ele podia fazer muito bem isso, né? Não, eu vou ignorar isso aqui e eu vou servir ao Senhor, né? Mas não, porque ele tem a preocupação. Então, quando eles viram aquele problema que estava acontecendo no meio da igreja, eles vão procurar uma ajuda, e essa ajuda eles vão procurar de quem? Do apóstolo Paulo. Uma pessoa que tinha a capacidade de instruir e de ensinar e de exortar aquela igreja a viver e voltar a fazer o quê? A vontade de Deus. Eles não foram aquelas pessoas, não deixam para lá, se quiser que eles se condenem e nós se salvem, não. Mas eles foram procurar uma ajuda de uma pessoa que tinha a capacidade e o respaldo para poder exortar aquela igreja a voltar os princípios de Deus. Eles não foram coniventes com o que estava acontecendo. Essa ajuda de Clói recorreu. Clói, essa ajuda de Clói e sua família, eles procuraram primeiramente de quem? A Paulo, que era autoridade e o que? Espiritual, para poder intervir nos grandes problemas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios. Então, eu quero trazer, irmãos, com tudo isso. O problema sempre vai ter no meio da igreja. Sempre vai ter. E quanto mais gente, mais problema. Mas quando vê os problemas, nós como pessoas espirituais, o que é que nós temos que fazer? Nós que somos irmãos uns dos outros, nós vamos ser coniventes, vamos ignorar, ou vamos procurar uma ajuda espiritual para poder a igreja novamente voltar a viver a vontade de Deus. Que assim nós possamos fazer que na família de glória. Que nós não vamos olhar para a igreja se desmoronar cada vez mais e acabar. Mas que nós possamos ter a sabedoria de procurar pessoas para poder ajudar a cada um de nós a resolver o quê? Esse problema. Porque Deus, Ele tem essa capacidade para mim e para você. Nós somos pessoas espirituais. E que hoje nós temos um juiz, que é Deus. Nós não vamos procurar ajuda, irmão, lá fora. A ajuda que tem que ser procurada é no meio da irmandade do Senhor Jesus Cristo. Porque estava acontecendo até esse problema. As pessoas estavam levando o problema da igreja lá para os homens. Homens que não eram nem espirituais. Em vez de trazer uma solução, trazer mais o quê?
problema. Então, problemas na igreja tem que ser resolvidos onde, irmãos? Na igreja. É na igreja que tem que ser resolvido. É aqui. E é Deus que vai dar sabedoria a mim e a você, irmão, para que esse problema seja resolvido, a igreja possa se levantar e ela possa andar com Cristo até o fim. Amém? Que Deus seja louvado e que Deus abençoe a mim e a você. Obrigado, irmão, pela mensagem. Que possamos, irmãos, continuar na presença do Senhor até que Ele venha. Amém? Quarta-feira, culto de doutrina. Estamos em março, atividades, né? Sexta-feira, estudo familiar. Mas eu acho bom que esse papai quarta, na terça. Quarta-feira, 7h30 é hora de jogo. Aí vai dar aquele barulho. A gente vê lá no grupo, né? Ou assim a gente vê lá, para ver amanhã. Hoje. Bom? Amém? Amém. Vamos ficar de pé e orarmos ao Senhor. Santo Deus, poderoso Pai, eis-nos aqui, Senhor. Vemos aqui a este local, não para assistir um culto, mas para te cultuar, Senhor Deus. Que o Senhor possa ter recebido o nosso culto, que venha ter sido um culto racional, e venha ter chegado a Ti como um aroma suave, Senhor. Receba nossas vidas como um sacrifício santo, vivo e agradável a Ti, Senhor. Nos ajuda a permanecermos e a perseverarmos até o fim. E como foi bem falado, Senhor Deus, que possamos sempre buscar a unidade que está em Cristo Jesus. Por Jesus Cristo, Teu Filho, orou pela unidade. Não a unidade pessoal daquilo que cada um possa ter sua opinião, mas a unidade daquilo ao qual Jesus ensinou e pregou, Senhor Deus, essa palavra que naquele grande dia, Senhor Deus, há de julgar cada um de nós. Que possamos naquele grande dia, Senhor Deus, não sermos pegos de surpresa, não sermos pegos, Senhor Deus, de luz de Ti, ou andando, vivendo conforme a nossa vontade. Que possamos assim, cada dia, estarmos esperando a Tua vida, Senhor Deus, e permanecer na Tua presença para o louvor e glória do Teu nome. Abençoa a igreja aqui no Barroso, abençoa a igreja do José Valdo, no Paracanaú, em cada bairro, cada local, cada nação, e que possamos perseverarmos, Deus, como a noiva que espera o seu noivo, Senhor. Nos ajuda, pois nós precisamos de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Glória ao Senhor.